Começa agora o Medcast, o podcast do profissãomedica.com, sua escola médica online. O Medcast é um conteúdo exclusivamente voltado para médicos e estudantes de medicina interessados em atenção primária à saúde. É produzido pelos médicos Daniel Coriolano, Alexandre de Lima Santos e Roberto Ribeiro Maranhão, o Bob. Nesta quarta temporada, a médica Luísa Portugal participa com a gente. E aí, Medcaster, beleza? Daniel Coriolano com vocês hoje para falar sobre um tema bem interessante, que é a aplicação dos exercícios físicos aos seus pacientes que têm osteoartrose ou simplesmente artrose. Vamos lá falar sobre esse tema bem interessante? Roda a vinheta que o Medcast está começando. Você já deve ter percebido que aqui dentro do Medcast a gente fala sobre temas técnicos, sobre temas não técnicos, isso tudo para que você possa ampliar a sua visão de mundo. E mesmo dentro dos temas técnicos, a gente fala muito sobre saúde especificamente. Não é só sobre a doença e as medidas farmacológicas. E especialmente o exercício físico se constitui uma medida não farmacológica especialmente útil para que nós médicos da atenção primária à saúde, possamos replicar diante de uma população eventual que a gente é responsável. E você já deve ter ouvido em outros episódios do Medcast essa aplicação não farmacológica do exercício físico, trazendo benefício para diversos problemas de saúde frequentes no âmbito da atenção primária à saúde. E hoje eu vou falar com você sobre a aplicação dos exercícios físicos naqueles seus pacientes que têm diagnóstico de osteoartrose. E na prática médica, a osteoartrose é um dos problemas mais comuns das articulações e você já deve ter percebido isso quando se fala em doença degenerativa. Ela causa dor de intensidade variada, dependendo da articulação acometida, causa uma certa restrição das atividades habituais e ela às vezes se torna até incapacitante, sobretudo nas crises. Mas, eventualmente, você pode receber um paciente com uma suspeita diagnóstica ou ele já chega até você com a radiografia que deve ter sido solicitada em outro momento, mas sem um laudo. Então você deve conhecer quais os achados radiológicos básicos naquele seu paciente que tem osteoartrite. Então, lembre-se comigo, a esclerose do osso subcondral, essa redução do espaço interarticular e a ocorrência de osteófitos são as lesões, são os achados no seu diagnóstico por imagem, especificamente na radiografia da articulação que eventualmente você vai sugerir que ele faça, ou às vezes ele já chega com a radiografia. Mas eu gostaria que você que está acompanhando aqui o Medcast lembrasse muito bem de uma informação. Existe uma dissociação clínico-radiológica. Isso quer dizer o que, Daniel? Bem, o paciente pode ter muita dor, mas com achados radiológicos não tão intensos, ou um paciente com pouca dor e com achados bem evidentes dessas lesões que eu citei para você quando analisada a radiografia da articulação. Mas algo a ser destacado é que as mulheres, os idosos, os obesos são os grupos em que há maior prevalência dessa doença articular. A inatividade física muitas vezes torna-se uma consequência. Não é porque a pessoa não quer realizar exercício físico, mas muitas vezes as pessoas têm muitas crises e aí impossibilita a realização dos exercícios físicos. Mas esse sedentarismo, se for mantido, ele acaba por acelerar essa evolução da doença e com isso, essa redução da qualidade de vida acaba se tornando patente e o paciente pode ter outras comorbidades baseado na osteoartrite. Então ele vai ter o sedentarismo, vai ter a obesidade, vai ter uma redução da sua qualidade de vida, redução da interação social que os exercícios físicos proporcionam. Agora, não há fortes evidências que a osteoartrite ocorra por influência de exercícios recreativos de moderada intensidade, porque
alguns pacientes dizem que não vão fazer exercícios porque tem medo de lesionar alguma coisa e ficar com artrose. Assim, a artrose ou osteoartrose secundária à realização de exercícios físicos, ela já está bem estabelecida, mas só para aquelas pessoas, atletas, geralmente aqueles de alto rendimento, em que suas articulações são colocadas a teste a todo momento. Você tem uma ideia, os jogadores de futebol profissionais de alta performance, eles têm mais de 10 vezes em relação à população geral a osteoartrose de quadril. Então, na população atleta, realmente a osteoartrose pode ocorrer em decorrência do exercício físico, mas naquele exercício físico recreativo, ou seja, dos seus pacientes, é improvável que isso aconteça. Então, fique na sua mente com essa informação para que você não restrinja o exercício físico no seu paciente que tem osteoartrose. A restrição, ela pode ser advinda em momentos específicos de crise, onde você vai fazer um manejo com anti-inflamatórios não hormonais, se for um pouco mais intenso, ou com o conhecido paracetamol, que torna-se um fármaco de primeira linha, uma vez que é uma doença crônica, pode ocorrer uma dor crônica também, e você não vai ficar usando AINES sempre, né? Mas essa melhora da função articular associada ao aumento de força, quando o indivíduo faz exercícios físicos, eles já estão bem estabelecidos. Então, é importante que você possa indicar ao seu paciente, em um momento que não é de crise, que ele faça exercício físico. Mas não só isso. Se você disser ao seu paciente, faça uma caminhadazinha, como eu costumo falar, isso talvez não é o suficiente para que ele tenha o melhor benefício. Existe uma máxima quando a gente vai estudar exercício físico aplicado a doenças crônicas ou a doenças articulares, que músculo forte é articulação protegida. Isso serve até para você que ainda é jovem. Quando você faz exercício hoje, por exemplo, musculação, e você vai ter uma hipertrofia, o aumento do volume do seu músculo. Isso proporciona a você uma proteção às suas articulações, de forma a prevenir que no futuro você tenha doenças articulares como osteoartrose, e a manutenção da massa muscular, a manutenção da massa óssea, já a partir de idades mais jovens. Mas se for o idoso, o seu paciente, isso também é muito benéfico. Então, a sugestão de exercício na academia, logicamente com o acompanhamento do educador físico, é essencial para o seu paciente. Eu entendo que em muitas ocasiões o seu paciente não tem essa possibilidade de realizar o exercício de academia com acompanhamento do educador físico. O ideal é que isso aconteça, e a gente tem que tensionar os serviços para que o paciente tenha acesso à academia. Porque se ele faz só a caminhada, ele deixa de ter os benefícios de outros tipos de exercícios físicos. Embora a caminhada também é uma ferramenta importante, porque ele pode reduzir o processo inflamatório. Existe um mecanismo bem estabelecido porque isso acontece. Porque esse exercício físico pode proporcionar um efeito anti-inflamatório e, além disso, um efeito de proteção à articulação. Isso acontece porque existe um aumento do fluxo local de sangue, né, por mecanismos de compressão e descompressão durante a atividade física, e isso acaba promovendo que aqueles mediadores químicos envolvidos no processo inflamatório possam ser deslocados da articulação. Bem interessante saber disso. E, logicamente, ressalto para você que, além dessa redução da dor que o exercício físico pode proporcionar, redução de crises de dor que ele pode proporcionar, a socialização também é um benefício adicional. Quando o seu paciente vai fazer exercício, acaba que um familiar vai junto também, ele tem a possibilidade de conhecer outras pessoas no ambiente. Existe um guideline do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que ele faz alguma recomendação mais específica sobre como deve ser o exercício físico para o seu paciente que tem osteoartrose. Ele recomenda que o exercício resistido deve ser 2 ou 3 vezes por semana, e a intensidade deve ser bem planejada pelo educador físico, mas a sugestão é que faça entre 10 a 15 repetições, e o educador físico perto do seu paciente vai poder regular isso de maneira mais clara.
Existe também uma orientação que o paciente faça o exercício com pesos e também com elásticos, que é contra a resistência. Quanto a exercícios aeróbicos, que também são benéficos, como a caminhada, mas não apenas a caminhada, né? Mas é benéfico, a sugestão é que seja feita por aproximadamente, no mínimo 3 vezes por semana, mas pode fazer 5 vezes também. A intensidade também deve ser sugerida pelo educador físico, mas o que o Colégio Americano de Medicina do Esporte diz é que deve ser uma atividade moderada e o que o paciente deve fazer pelo menos aí uns mais que 150 minutos por semana, tá bom? As atividades de baixo impacto articular que são mais recomendadas. E aí pode ser a caminhada, pode ser a bicicleta, pode ser a natação também, ok? As recomendações da avaliação pré-participação em exercícios físicos, elas são importantes. Então eu tenho que ressaltar para você que se você chega ao diagnóstico de osteoartrose ao seu paciente, você não deve logo passar para o passo de indicar o exercício físico. Tenha todo o cuidado e esse cuidado individualizado para fazer a avaliação pré-participação em exercícios físicos para o seu paciente. Então, individualiza muito bem isso. Se o seu paciente tem comorbidades, outras, você deve avaliar se essas comorbidades não podem ser pioradas durante o exercício físico. Se ele utiliza insulina, por exemplo, existe uma adaptação da insulina antes do exercício físico e você já pode ouvir isso em outro Medcast que eu já falei sobre esse tema. Se o seu paciente tem, porventura, um nível pressórico ainda não controlado, logicamente que você tem que realizar o controle pressórico para depois ele iniciar uma prática de exercícios físicos, certo? Idealmente, essa equipe muito profissional, se você tem essa possibilidade, deve atuar em busca de melhorar de forma mais global a saúde e a qualidade de vida do seu paciente, tá certo? Então, através do Medcast de hoje, fazendo o resumo geral, indique exercícios físicos aos seus pacientes que têm osteoartrose, mas nunca esqueçam de realizar a avaliação pré-participação em exercícios físicos. Não fique apenas pautado na caminhadazinha, fale para o seu paciente fazer exercício resistido, em uma academia com o melhor controle, pautado sobretudo na observação do educador físico, se isso for possível, e se não for possível, a gente tem que tensionar os serviços para que isso seja bem possível, ok? Vou ficando por aqui, esse foi o episódio de hoje do Medcast, espero que você tenha gostado, aproveitado as informações e que você possa também ter elementos teóricos agora para começar uma atividade física, porque a gente cuida muito dos nossos pacientes e às vezes esquece da gente mesmo numa rotina de plantões, numa rotina de ambulatório e acaba não tendo tempo para praticar exercícios físicos. E se a gente não dedica tempo agora para fazer esse depósito de saúde na nossa poupança saudável, aí a gente vai ter que, em algum momento, dedicar um tempo para cuidar das nossas doenças no futuro. Tá bem? Fica com essa mensagem, um forte abraço, uma excelente semana de trabalho para você ou uma excelente semana de estudo e a gente se encontra em próximos episódios. Já ia esquecendo uma coisa, tem um convite para fazer para você. Dentro da nossa fanpage a gente tem postado muitas entrevistas no nosso bloco de Profissão Médica Entrevistas. A gente fez uma entrevista com um professor lá da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, sobre empreendedorismo em saúde. O nome dele é o Marco Salucci. Nós entrevistamos também o professor Adailton Braga, ele é médico intensivista há 27 anos, falamos sobre esse tema. Então, vale muito a pena ficar ligado na nossa fanpage, buscando no Facebook Profissão Médica, ou então no nosso blog, profissionmedica.com.br/blog. Tem muito conteúdo em vídeo lá para que você possa acessar, muito conteúdo em texto. Agora sim, me despeço de todos, abraços e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio do Medcast, um oferecimento profissionmedica.com. Entre no nosso site e tenha acesso a todo o conteúdo relacionado à sua educação médica continuada.